Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou num cenário bem diferente, tá? Justamente eu vim aqui num ar livre, mais perto da natureza, para falar de uma coisa muito importante, de uma pessoa que sofre de ansiedade para outras pessoas que também sofrem com ansiedade, que é uma dica de como centrar a cabeça nos momentos mais difíceis, que requer ter mais consciência, que requer um pouco mais de uma inteligência emocional, que requer coisas que às vezes a gente perde na hora que tem um ataque de pânico, na hora que tem um problema muito grande, ou que parece muito grande, ou que realmente possa ser, e a gente não sabe como resolver esses problemas. Então eu vou trazer isso hoje, nesse cenário bem bacana. Vou falar também sobre o cenário aqui, onde é que eu estou. E eu sou Sky Kuiewiski, não tô com meu chimarrão floreado, mas o vídeo vai ser tão legal mesmo sem o chimarrão. Então tá, bora pro vídeo. Então, eu tive um insight quando eu estava assistindo uma série chamada Outlander. Fala sobre uma viagem no tempo, enfim, eu não vou contar muito, me ater à história, né, nem vou dar spoiler, porque na verdade não é nem o objetivo do vídeo, mas sim o insight que eu tive numa cena. Essa cena que eu vou contar não vai dar nenhum detalhe muito importante ou pertinente para quem quer assistir depois, tá na Netflix, né? Eu recomendo porque é muito bom mesmo. Mas o insight que eu tive foi, inclusive, quem falou foi um vilão da história. Ou seja, a gente pode tirar lições muito boas de vilões também. Desculpa também se eu tô mexendo muito a câmera, né? Porque eu tô tentando até me focar aqui com muita sombra, né? Essa casa aqui, só um adendo, tá? É para guardar madeira. Mas também já teve um momento de churrasco aqui com a família, porque eu tô na cidade de Erechim, estou aqui na casa onde morava o meu vô. Na verdade, no fundo do lote, para ser mais específica. Bom, vamos lá então. O episódio acontece dentro de um navio, na qual é um navio que leva tripulantes e também leva produtos. Na época de 1700 e bolinha, né? Então questões de doenças aconteciam na época, não tinha vacina, então isso vai ser importante para vocês entenderem o episódio de modo geral. E eu acho que é bem interessante também por causa que hoje nós estamos vivendo em um momento bem complicado também, tá? Enfim, na primeira parte desse episódio, o barco ele tá em alto mar, ele tá balançando muito, só que não tem nenhuma tempestade lá. E a tripulação fica totalmente assustada, porque dá a impressão que o barco vai virar, então traz aquela insegurança. E aí chegam correndo pro capitão. O capitão, ele é um dos vilões e tal. E chegam e perguntam assim: mas o que tá acontecendo? O barco vai virar, não sei o que, não tem uma chuva lá fora, o que tá acontecendo? E aí ele observa na volta e ele diz assim: bom, isso deve ser as baleias querendo tirar craca no casco do meu navio. E o senhor não vai fazer nada? E aí ele diz: bom, o que eu posso fazer em relação às baleias? E é uma verdade, o que ele poderia fazer? E a segunda parte, em uma outra situação, tinha uma criança que ela estava com, acho que febre tifoide na época, né? A gente já é vacinado disso, então a gente nem sabe o que é isso, mas naquela época não era dessa forma, então as pessoas morriam mesmo e passavam umas para as outras. E, bem dizendo, na época não tinha assim como resolver, né? A morte acabou. E era uma criança que estava cheia de, acho que de erupções na pele, que é uma coisa que dá pra ver, tá? E o capitão estava tentando tirar aquela criança dos braços da mãe para jogar em alto mar. 1700 e bolinha, febre tifoide rolando. É uma opção muito drástica, muito radical, mas é o que tinha em mãos, né? E a mãe, obviamente, que não queria que a filha fosse atirada em alto mar. E aí o capitão pediu para uma terceira pessoa fazer esse serviço, né? Que é um serviço ruim mesmo. E ele falou: não, eu não vou jogar uma criança no mar.
né? O capitão pegou, então tá, pegou, tirou da mãe e botou para fora da escotilha ali, da janelinha, e a mãe foi atrás. É uma cena bem ruim, na verdade. E aí o cara que se negou a jogar a criança para fora do navio, ele falou, mas ele é só uma criança, como é que tu me faz isso, que não sei o que. E o capitão falou, exatamente, ele é só uma criança e não vale nada. Porque antigamente as crianças realmente não valiam nada, na época, né? E aí a segunda coisa que ele falou que me deu um insight foi, eu não posso fazer nada em relação às baleias, mas tudo que está dentro desse navio, as paredes, a tripulação, o que eu posso fazer para chegar do outro lado, eu vou fazer. E uma das coisas que eu tive que fazer é isso. Se você quer ser capitão de um navio, você tem que tomar atitudes às vezes muito drásticas. Enfim, e o que eu tive de lição disso, tá? As baleias das nossas vidas, vamos botar desta forma, tá? As baleias são aqueles problemas externos que são muito maiores do que nós. São aqueles problemas que realmente não está na nossa alçada a resolver, tá? Já a questão que nós podemos resolver, às vezes de formas drásticas, às vezes até por falta de conhecimento, a gente resolve alguns dos nossos problemas de maneira meio insensata, mas ainda assim está dentro da nossa alçada. Então eu comecei a separar os problemas, vamos dizer assim, entre baleias, as que eu não consigo resolver, e as que eu posso de fato resolver. E quando eu consigo separar isso, eu começo a me centrar em o que eu posso fazer com o que eu tenho no momento em que eu me encontro. Por quê? Porque quando a gente se centra, a gente começa a encontrar as soluções, que na hora que o bicho está pegando, a gente trava. Tá? Porque esse vídeo que eu tô fazendo é para pessoas que têm ansiedade e que no momento que mais precisa da cabeça, parece que a gente se perde numa escuridão muito profunda e só vê e só encontra o problema e não consegue achar solução nenhuma. Então, quando eu consegui separar os problemas que eu posso resolver dos problemas que eu não tenho como resolver, eu comecei a trabalhar melhor isso dentro de mim. E isso está me trazendo um pouco mais de conforto. Não é que os problemas todos são resolvidos muito rápido, do dia para a noite, porque mesmo aqueles que estão na nossa alçada, muitas vezes a gente também se atrapalha para resolver. Mas a gente se atrapalha muito mais quando a gente não tem cabeça, tá? E eu achei que esse ambiente aqui é bacana, né? Uma questão de, assim, de uma reflexão, né? Para mostrar para vocês que, assim, se não tem solução, solucionado está, né? Porque tem coisas que realmente não estão nas nossas mãos. Quem tem uma fé, quem tem uma crença, é interessante que sim, busque através dessa crença, dessa fé. Quem não tem, então, já que não tem o que pode fazer, porque tem que parar e pensar o que eu realmente posso fazer em relação a isso e o que eu não posso, tá? Tem coisas que a gente consegue evitar, mas tem coisas que não. Então, quando a gente começa a ver pro macro, todos os problemas do mundo, todas as dores do mundo, claro, a gente tem que ser empático com a dor do outro, mas o que você pode realmente fazer pelo outro e o que você pode fazer por si mesmo, o que você pode evitar para prejudicar o outro, o que você pode evitar para prejudicar a si mesmo, porque muitas vezes a gente se prejudica muito por não ter aquele momento de sensatez e coloca o pé pelas mãos e faz coisas que prejudicam principalmente nós mesmos, porque o ansioso ele tem que conviver com isso sempre. As pessoas que estão na volta, elas vão ter um momento que elas vão estar trabalhando, estão estudando, vão estar fora de casa, e o ansioso faz o que com a ansiedade? Que acompanha ele em todos os lugares que ele vai. Aí acontece um problema, acontece uma situação e ele vê que não tem saída aparentemente. Então, essa dica é: veja o que é a baleia e o que não é a baleia, o que você pode fazer e o que você não pode fazer, porque assim você vai encontrar uma solução, ou pelo menos vai te dar um brilho, um insight, alguma coisa para resolver aquilo ali. É muito mais fácil falar? Com certeza. Eu faço isso, eu tento me esforçar ao máximo que naquele instante que está acontecendo aquilo ali,
tentar observar na minha volta e ver o que realmente eu posso fazer para mudar, para melhorar, para sair daquela situação, tá? Mas só consigo fazer isso por causa desse insight que eu tive, que até então eu misturava tanto os problemas muito grandes junto com os problemas pequenos, botava os pequenininhos no sacolão junto com os problemas que eu não conseguia resolver, e o mundo parecia apenas um lugar cheio de problemas e caótico. E eu tô trazendo essa dica para vocês justamente porque eu sei o que é sentir que parece que não tem luz no final do túnel e parece que a gente tá meio que sozinho. Não é porque não tem pessoas perto, é porque aquela dor a gente sente de um jeito tão intenso que dá a impressão que ninguém mais entende a gente. Mas primeiro a gente tem que se entender. Não adianta querer que o outro entenda, que o outro tenha paciência, que o outro perceba a nossa dor, se nem nós conseguimos fazer isso. E eu compreendo, pelo menos eu entendi, que sim, se você consegue separar do que é grande, do problema grande do problema pequeno, tu já consegue se orientar para tomar decisões mais coerentes. Porque, por exemplo, tem gente que fala, sente muita dor pelos problemas do mundo ou do governo ou de coisas muito grandes, né? E não consegue resolver ali o seu dia a dia, porque está muito focado na decisão lá do terceiro, lá do governo, ou da decisão lá que são as baleias, né? Elas estão ali. Como é que a gente resolve? Uma coisa que eu sei, depois que tudo passa, depois de toda a tempestade, depois de toda aquela coisa ruim, uma coisa que eu acabo depois me organizando mentalmente, vamos dizer assim, que eu me transformei numa pessoa com mais conhecimento, com mais maturidade, porque a idade, o benefício da idade é você reconhecer os problemas, evitar eles e tentar resolver e ter êxito no final. Eu sei que muitas vezes os problemas se apresentam pra gente de um jeito muito rápido, que você nem sentiu, já tá ali no meio daquela situação. E a solução demora às vezes para vir e até para ser resolvida, mesmo que você encontrou a solução, demora às vezes para ela ser efetuada de fato. Mas mesmo assim tudo é um aprendizado. E eu sei o que eu passo, eu sei as minhas dificuldades, eu sei o quão difícil é alguns dias, que tem momentos que são mais difíceis que outros, mas não quer dizer que eu não esteja conseguindo. E eu sei que você também, que passa por isso, também vai conseguir. E também outra coisa, né? Tem gente que talvez nem se percebia tão ansioso até que chegou a pandemia. Aí a pandemia veio e mostrou quantas pessoas estão com esses problemas que até então nem paravam para pensar que tinham e já tinham, né? Então a pandemia veio e revelou tudo, vamos dizer assim, abriu as cortinas, né? Então isso vai ajudar até para aquelas pessoas que talvez sentam isso e ainda nem querem aceitar que tem, tá? Mas pelo menos é uma dica que é de graça, não vai remédio, é de uma pessoa que sofre com isso e que tá se ajeitando, aliás, né, tá se encontrando, tá, às vezes, mesmo com os momentos mais complicados, mas eu paro para pensar e eu começo a me centrar novamente. Então é isso que eu quis trazer para vocês. Eu sei que acho que o áudio ficou comprido e ficou talvez repetitivo, peço desculpa para vocês, mas é isso. Não tem mate, mas eu vou fazer outros vídeos com mate floreado e tudo mais, né? Eu tô no mato, né? Coisa mais boa. Eu prometi dizer de onde que eu tô, né? Tô na cidade de Erechim, né? Meu avô, ele morava aqui, que ele já é falecido. Então eu venho visitar os outros parentes. E aí eles moram na cidade, só que aqui é centro, né? Mas mesmo assim eles têm um fundo de lote que dá pra tomar um chimarrão, que dá pra fazer um churrasquinho, né? Que dá pra ficar numa sombrinha, né? Que é uma coisa que quem mora na cidade às vezes sente um pouco de falta, porque mora em apartamento, né? Eu pelo menos sinto falta, né? E aqui é um espaçozinho bem bom, né? Principalmente no verão, fica debaixo dessas árvores, é maravilhoso. Tem umas galinhazinhas ali, botam uns ovinhos. Elas já estão se recolhendo porque o sol tá quase se pondo. E elas já estão ali se recolhendo. Tenho só algumas ali dando sopa por aí. Não sei se galinha e sopa na mesma frase ficou legal, mas tá. Aí elas dando sopa por aí. Até que tem algumas aqui. Ali, ó. Acho que eu vou dar comida.
quirelinha pra elas, aí elas vêm pra fora, ó. Mas tem umas coisas que já estão se recolhendo. Olha só. Galinheirinho. Antes era maior esse galinheiro. Então é isso.